Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Estamos aqui com o nosso mais novo quadro. Um quadro... Ai, Cassião, olha o nome, hein? Olha que nome, hein? Nosso novo quadro, ou Santos ou Nada. Hoje, então, para falar do seu santo de devoção, trazer um pouquinho da história desse santo, Cássio, que podemos dizer assim, podemos falar que é extraordinário, né? Sim. Não tem como dizer, né? A santidade, ela se dá nas pequenas coisas, mas este santo que nós iremos trazer hoje é um santo de fato que foi extraordinário. Então, roda a vinheta. Ou Santos ou nada. Seja bem-vindo, Cássio, ao nosso quadro Santos ou Nada. Fale um pouquinho, se apresente aí para o pessoal que está nos acompanhando. Olá, irmãos e irmãs, todos que nos acompanham aí pelo YouTube. Sou Cássio Luiz, membro dessa comunidade, membro consagrado. E hoje estarei aqui nesse quadro, ou Santo ou Nada, falando um pouco do meu santo de devoção, São Padre Pio. Acho que muita gente o conhece, né? Muita gente conhece muito mais do que eu, mas estarei um pouquinho falando dessa experiência desse santo em minha vida. Bom, Cássio, então eu gostaria que você falasse um pouquinho de quem foi esse santo São Padre Pio. Então, Luiz, como dizia o Papa Bento XV, São Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus manda de vez em quando à Terra para converter os homens. Essa foi a vida de São Padre Pio. Ele foi um homem extraordinário, fora da curva, né? Como podemos dizer assim, que São Padre Pio ele teve vários dons, né? Desde criança já, se eu não me engano, aí ele nasceu em 1887, né? E desde pequeno ele já tinha essa experiência profunda com Jesus, Maria e o seu anjo da guarda. E ele foi crescendo assim, né? Nesse âmbito de profundidade. Sua família foi uma família que sempre ali, né, trouxe essa experiência de Deus, de igreja, e ele foi crescendo assim. Em sua infância até ele tinha essa inocência que todos conseguiam ver ali o seu anjo da guarda, Nossa Senhora. A experiência dele e a profundidade com Jesus, Maria e o seu anjo da guarda era tão profundo que era uma coisa normal para ele. E até então, ele foi falar com um padre uma vez e ele pensou que o padre também via o seu anjo da guarda. Esse mesmo padre, quando São Padre Pio tinha 15 anos, que foi ali aquela pessoa que incentivou São Padre Pio, aí o convento, a seguir, né, essa vida de religioso, né? Então, para ele é uma coisa normal, né? Frei Camilo foi uma pessoa muito importante na vida de São Padre Pio. Desde sua infância, o inimigo já ali rodeava ele, porque ele já sabia o quanto era a grandeza desse santo a qual o Senhor tinha ali colocado em nosso tempo. Cássio, conta pra gente então um pouquinho da sua história, da sua relação com o Padre Pio, como que ele entrou na sua vida. Então, Luiz, São Padre Pio entrou na minha juventude, quando eu tinha ali meus 15 anos, 14, 15 anos, no máximo 16. Foi numa reportagem na televisão, né, num certo programa, que eu via falando do padre que tinha as estigmas de Cristo, né? Que tinha em seu corpo marcado ali as marcas de Cristo da paixão. E eu me encantei por aquilo, né? Por aquele santo. E fui estudar um pouquinho sobre ele e fui ali vendo, né, essa profundidade do amor que ele tinha a Nossa Senhora, que ali na minha juventude eu estava começando também, né? Sempre tive essa proximidade com Nossa Senhora, mas quando eu via a profundidade daquela paixão, quanto que ele rezava, quanto que ele ali rezava o seu terço, o seu rosário, a devoção ao seu anjo da guarda também, que me chamou muita atenção. E foi nesses pontos, Luiz, que eu fui ali procurando me aprofundar e fui me apaixonando por esse santo. Vi essa dedicação que ele tinha em sua vida de confessar, né? Que ele ali viveu a sua vida no confessionário, podemos dizer assim, né? E sua vida foi no confessionário, foi confessando e celebrando a Santa Missa. Foi a partir desse ponto que eu fui me apaixonando e fui crescendo esse grande amor por esse santo.
Bom, sabia então que o Cássio estaria aqui com a gente hoje e tive em 2019, Cássio, a oportunidade de conhecer San Giovanni. Fui eu e minha esposa, a gente foi para Assis, então levamos um dia de viagem de Assis até San Giovanni e lá eu pude fazer algumas imagens, né? E como o Cássio estaria aqui hoje, esse devoto de Padre Pio que eu bem conheço, vou mostrar para ele algumas imagens e aí você vai comentar um pouquinho em cima dessas imagens, ok? Ok, vamos lá. Primeira imagem, Cássio, é essa daí que você tá vendo. Não tô vendo isso. A primeira imagem, então, é essa aí que você tá vendo, Cássio. Essa imagem, Luiz, é do crucifixo. E quem assistiu o filme de São Padre Pio viu ali que ele recebeu, ao receber, ele sentiu muita vergonha, né? Porque ele achava indigno de receber essas chagas. Até então, que ele pediu para Jesus tirar essas marcas de sua mão. Né? Como ele sempre dizia, que ele queria ser apenas aquele padre que rezava, ele não queria se aparecer. E os estigmas, quando ele recebeu em frente dessa cruz, ia deixar ele muito em evidência. A turma o povo, né, os fiéis iam começar a olhar muito para ele. Então ele fez pedido ao Senhor, e o Senhor ali de primeira mão acolheu, né, até então retirou seus estigmas de suas mãos, de seus pés, e deixou ela invisível. Ele sentia dor, mas ali não tinha ali visível. E logo depois, aí Jesus trouxe toda essa estigmas para fora, né, onde vertia muito sangue. Esse crucifixo foi ali o primeiro contato que São Padre Pio teve com os estigmas de Cristo. E o Cássio falando, né, dos estigmas, a próxima imagem são as luvas. E por sentir essa vergonha, né, Cássio, então ele usava essas luvas para esconder as chagas, né? Sim, ele usava essas luvas e somente retirava aí essas luvas no momento da consagração, né? No momento da Santa Missa, ele entrava com as luvas, fazia toda a missa com as luvas e no momento da consagração ele arrancava as luvas, deixava de canto para fazer ali a consagração. Esse era o único momento a qual ele tirava a luva. E ele tinha ali várias luvas porque vertia muito sangue e ele ia trocando ali as luvas. Até então, hoje temos muitas relíquias, né, com essas luvas. O Cássio ele nos traz, né, onde ele tirava as luvas para fazer ali, para celebrar a missa. E é importante, né, Cássio, a gente falar do amor que o Padre Pio tinha pela Santa Missa, tinha pela Eucaristia, né? A Santa Missa de São Padre Pio era uma Santa Missa que no tempo dele era muito diferente. Que demorava horas, 2, 3 horas. Então, no momento que ele levantava a Santa Eucaristia, ele ficava tempos e tempos ali adorando. Até então, chamou a atenção da Santa Sé, a missa dele, né, por esse tempo grande, que não era comum naquele tempo. E até então, mandaram ali investigar a Santa Missa, esse tempo dele, né? Ele tinha uma grande devoção à Santa Missa. Era o ápice ali, um dos ápices em sua vida era a Santa Missa. E eu queria que você falasse um pouquinho do tempo onde ele foi proibido, então, né, de fazer aquilo que ele mais amava, que era celebrar a Eucaristia. Então, Luiz, esse tempo foi um tempo muito dolorido para ele, né? Porque surgiu ali várias perseguições, né? Várias pessoas falando mal dele. A Santa Sé então colocou ele ali com esse tempo de recesso para ela investigar tudo isso que estava acontecendo nas missas de São Padre Pio, esse tempo tão grande, tudo aquilo que estava falando. Né? Então Padre Pio começou a viver tudo aquilo que ele não queria viver, que era se aparecer, que era estar à frente. Então foi esse tempo muito duro em sua vida. Então, com o passar do tempo, a Santa Sé foi investigando e viu que todas aquelas acusações que tinham contra São Padre Pio eram falsas, né? Então foi liberado, mas ele ficou um grande tempo aí e foi um grande sofrimento para ele, que não podia confessar e não podia ali celebrar a Santa Missa. Aí temos mais essa imagem, Cássio, da cela de São Padre Pio, onde ele viveu ali fortes experiências, né, até sobrenaturais. A cela onde nós estamos vendo aí foi o palco de grandes batalhas com o inimigo. Então vemos aí no canto um cilindro de oxigênio que no final de sua vida ele teve que usar porque ele teve muitos problemas pulmonares, né, de respiração. Vemos aí as sandálias a qual ele usava, que não dá para dar o zoom, mas nós
podemos ver ali bastante sangue que possa estar nessas sandálias. E esse lugar em si, a cela dele, como eu disse, foi o palco onde ele travou várias e várias lutas com o demônio, onde ele tinha aí essa experiência sobrenatural, a qual o inimigo ali batia nele fisicamente, né? Onde ele ficava jogado ao chão muitas vezes, que os seus irmãos confrades iam ali ajudar ele. Então esse aí foi o lugar onde santificou muito a vida de São Padre Pio, onde ali o inimigo por várias vezes queria que ele desistisse de tudo, mas ele ali com essa devoção a Nossa Senhora, sempre pedindo auxílio a Nossa Senhora, e saiu aí todas as vezes vencedores. Aí essa imagem que vocês estão vendo são de cartas, isso mesmo. Tudo isso aí, né, é carta, Cássio. São Padre Pio tinha muitos filhos espirituais. E por esse motivo de muitos não poderem ir até São Giovanni Rotondo, eles escreviam cartas. E eram cartas, Luiz, do mundo inteiro, né? Até um ponto que eu quero entrar nessas cartas, que São Padre Pio, italiano, né? Não falava outra língua, mas ali quando ele recebia essas cartas de outros países, tinha o seu amigo, o seu anjo da guarda, que ia ali traduzindo essa carta para ele. Como eu disse no começo do vídeo, ele era muito íntimo ao seu anjo da guarda, ele tinha muita essa experiência e assim eles ensinavam também em cartas a seus filhos ter essa profundidade com o anjo da guarda. Então, muitas cartas que vinham de outro país, quem traduzia essas cartas para São Padre Pio era o seu anjo da guarda. Então, foi muitas e muitas cartas. Então, o nosso tempo, nós temos o celular, o WhatsApp. Então, até para falar com seus superiores, era através de cartas. Então, essas cartas aí são todas as cartas de seus dirigentes, de seus filhos espirituais. Então, Luiz, falando um pouquinho dessas cartas, temos um episódio que uma vez ele recebeu uma carta de seu diretor espiritual. O inimigo ele manchou essa carta para que São Padre Pio não ali conseguisse compreender. E o seu anjo da guarda falou a São Padre Pio para que ele pudesse aspergir essa carta com água benta, né, que é um sacramental, e assim São Padre Pio fez, e aí sim ele conseguiu ler a carta. Então temos várias histórias de tantos do seu dirigente como dos seus filhos espirituais. E essas cartas aí são algumas, ainda não estão todas aí, né? Mas algumas cartas que ele mandava e recebia de seus filhos espirituais. Essa imagem aí, Cássio, obviamente não é minha, mas eu trouxe para que você comentasse um pouquinho dela, né? Então, Luiz, essa foto, vemos São Padre Pio rodeado de alguns militares. Essa foto conta a história de quando esses militares estavam sobrevoando ali a Itália na Primeira Guerra Mundial. E ali estavam acontecendo alguns bombardeios e São Padre Pio, do nada, aparece no céu, né? E os soldados falavam que apareceu um homem vestido de marrom, um frade, que desviava as bombas, né, do lugar onde era para cair. E esses soldados, esses pilotos não sabiam quem era, só sabia que um homem desviava. E tempos depois, ele viu uma foto de São Padre Pio e ele falou que era esse homem que estava desviando essas bombas da onde era para jogar. Então ali esses soldados se converteram, alguns deles, e foram lá visitar esse frei, esse frade que ali estava parado no céu, que ia desviando essas bombas. São Padre Pio, Luiz, tinha vários dons, né? E um deles era esse, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que é o dom da bilocação, que alguns santos têm essa graça de receber esse dom. Também ele tinha o dom da clarividência. Qual é esse dom, Luiz? É aquele dom que ele olhava para a pessoa e ele já sabia o que estava no coração daquela pessoa. Até tem um fato no filme que ele vai confessar ao seu pai e o seu pai fica com vergonha de confessar com ele. E São Padre Pio ali ia falando os pecados do seu pai, né? E o seu pai só ia ali concordando e São Padre Pio deu a absolvição. Assim, ele tinha tantas pessoas que ia lá no momento da guerra perguntar se o seu filho estava vivo, se o seu marido,
o que tinha acontecido com essa ou com aquela pessoa. E São Padre Pio ali, com esse dom, ele conseguia ver o que estava acontecendo com essas pessoas, conseguia ali penetrar o coração dessas pessoas em confissão também. E falando também dos dons, eles têm um dom da cura também, que era muito latente, né, na vida de São Padre Pio. Tem tantas curas, e dentro dessas tem a cura de uma menina que nasceu sem a pupila dos seus olhos, né? Então, ela já nasceu sem a pupila e, ao encontrar São Padre Pio, ao ver, ela recebeu esse milagre de enxergar. Então, era uma menina que não tinha a pupila dos olhos e enxergava claramente tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Outro milagre, né, que é bem legal estar aqui partilhando, que é de uma mãe que estava indo visitar São Padre Pio com sua filha doente, e num certo momento dessa viagem, a filha dela morreu. O nenenzinho morreu, ela estava dentro do trem, e aquela mãe ficou tão desesperada e não poderia falar, né, que estava ali com sua filha morta, senão eles iam colocar ela para fora, ia chamar ali quem tinha que chamar. E essa mãe colocou sua filha na bolsa, né? Imagina ali, ela colocando a filha dentro da bolsa, a filha morta, e levou para São Padre Pio. E chegando lá, São Padre Pio, ela apresentou a filha morta dela, e ele pegou ali, né? Veio muito como essa imagem, né? Esse fato lembra muito de Talitha Cum, né? São Padre Pio pegou a menina ali nos braços e viu, ela só dorme, mãe. E entregou a filha para sua mãe, né? E a filha ali voltou à vida, né? E tantos outros milagres que poderíamos ficar aqui a noite inteira contando. Padre Pio também, Cássio, era conhecido por ter um humor, né, muito afiado, assim, né? Tem até uma historinha que acho que está na biografia dele, que ele estava celebrando a missa, a igreja estava muito cheia, então ele simplesmente voou por cima da assembleia para poder passar, para poder sair da igreja. E aí perguntaram para ele, padre, qual que é a sensação de voar? Ele falou, é igual caminhar, só que por cima. E também a gente vê vários episódios, né, de Padre Pio, do jeito dele, né? Não faça isso em casa, de dar aqueles famosos tapinhas, né? Na cara aí dos seus filhos espirituais, né? A gente vê, Luiz, São Padre Pio, muitas vezes as pessoas falam que ele era um homem nervoso, né? Por esses fatos, igual você falou, de dar tapas, de não absolver. São Padre Pio era um homem extremamente alegre, feliz. Temos vídeos aí, você pode procurar no YouTube, vídeos de São Padre Pio brincando, dando risada com seus confrades. Então, ele era um homem muito feliz, mas levava muito a sério a vida de Deus e a palavra de Deus. Bom, vamos para mais uma imagem então. Essa é a imagem hoje podemos dizer, desses dois santos, né? Mas que na época ambos não eram, né, Cássio? Então, vemos essa foto aí de São Padre Pio e Carol Wojtyla, que quando Carol Wojtyla era ali seminarista, ele foi se confessar com o Padre Pio. Temos aí 3 grandes fatos de São Padre Pio e Carol Wojtyla. Uma era quando ele foi seminarista e foi lá se confessar com São Padre Pio. Temos outras quando ele era padre e depois quando ele era cardeal. Então, São Padre Pio, ele falou ao seu confrade, né, depois que Carol Wojtyla tinha se confessado, ele falou assim, aí vai o nosso futuro Papa. E assim o foi. São Padre Pio, ali, ele teve essa profecia. Jesus já tinha revelado para ele que Carol Wojtyla ia ser um dia São João Paulo II. Então, essa relação dos dois, com o tempo foi crescendo. Que São João Paulo II hoje, né, São João Paulo II, ele enviava cartas a São Padre Pio recomendando algumas pessoas, alguns amigos. Temos aí esse grande fato de Carol Wojtyla quando era cardeal, que ele tinha uma amiga que tinha 40 anos e tinha ali 4 filhos. E ela estava quase a falecer. E Carol Wojtyla mandou aí essa carta para Padre Pio, e Padre Pio com todo carinho rezou para essa mulher, e assim com o tempo ela ali foi curada. E logo depois Carol Wojtyla mandou aí outra carta agradecendo a cura alcançada por essa sua amiga. Temos também, falando um pouquinho de Papa, Luiz, uma relação que Padre Pio também tinha com Paulo VI. Ali temos um fato, 2 meses antes de ele morrer,
de Padre Pio morrer, foi lançada a encíclica Humana Vitae. E essa encíclica foi uma grande revolução à igreja, né? Que fala aí dos anticoncepcionais, e muitos aí não aderiram a essa encíclica do Papa Paulo VI. E aí, 2 meses antes de São Padre Pio falecer, ele escreve uma carta encorajando a Paulo VI a continuar, a não desanimar, né? Então Padre Pio já sabia de toda essa batalha, e aí nessa carta ele fala que muitos ataques irão vir de dentro da igreja e de fora da igreja, mais de dentro do que de fora. Então Padre Pio ali também foi muito íntimo de Paulo VI. E aí temos, Cássio, essa surpreendente imagem aí do corpo, né, de São Padre Pio. Nós somos muito criticados por outras denominações, mas a única igreja que tem corpos incorruptos é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Vimos aí essa foto, né, que podemos dizer, você que foi lá, não sei se você viu ou não, Sim. mas parece ali que São Padre Pio está vivo, né? Parece que ele está deitado ali descansando. Isso é uma graça que Jesus dá a alguns santos, deixam seu corpo incorrupto. Então, São Padre Pio recebeu essa grande graça depois de uma vida de grande e extraordinários dons, vida tão extraordinária, ainda Jesus, né, o nosso Deus Todo-Poderoso, deu essa graça do seu corpo incorrupto. Assim, São Padre Pio veio a falecer dia 23 de setembro de 1968, às 2h30 da manhã, se eu não me engano. Foi uma morte muito serena, né, uma morte feliz, né? São Padre Pio estava ali esperando, ansioso, porque essa morte era um dia muito certo, Luiz, né, para a morte dele, porque quando Jesus deu as estigmas a São Padre Pio, ele disse que São Padre Pio ia ficar 50 anos com essas estigmas, em 50 anos ali com a marca de Cristo. E quando ali deu a festa de 50 anos, no outro dia os estigmas sumiram, sua mão ficou ali como que nada tivesse acontecido antes, né? Então, depois desse fato, São Padre Pio já sabia que o seu dia tinha chegado. E ali foi a sua morte, dia 23 de setembro de 68. Esses dias atrás aí, seu pai, sua mãe estavam vivos, muitos, né, estavam vivos. E esse mesmo Papa, o Karol Wojtyła, que depois foi São João Paulo II, foi ele que canonizou São Padre Pio, que levou as honras do altar. Esse amigo que se virou Papa e que se levou aí aos altares e depois também foi proclamado santo, hoje São João Paulo II. Imagina a alegria, né, de São João Paulo II nesse dia. Imagina mesmo. Seu amigo, né, que tanto ali ajudou ele em suas orações e levar essa honra aos altares, né? Foi muito, imagino eu, que deve ter sido uma grande alegria. Bom, tem muita coisa, né, para falar sobre a vida de São Padre Pio, mas deu para conhecer um pouquinho da história dele. Eu fico muito grato a você, Cássio, por trazer, né, a história do seu santo de devoção aqui pra gente, nesse novo quadro. Bom, se você gostou desse vídeo, eu já peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos como esse. Vocês aí, membros da comunidade Unidos por Cristo, ou você amigo da comunidade, se prepara que a gente vai chamar você para vir aqui falar um pouquinho da sua história com o seu santo de devoção. Deixa aqui nos comentários qual santo aí você tem devoção, como você conheceu ele, e se prepara para o nosso próximo Santos ou Nada. Obrigado, Cássio. Imagina, eu que agradeço, Deus abençoe, foi uma alegria estar aqui. Que tudo se dê pelas mãos de Maria e a alegria do Senhor é a nossa força.